Na guerra, a primeira vítima é a verdade. A guerra na Ucrânia vem mostrando, mais uma vez, o calcanhar de Aquiles do Ocidente. A falta de análise de situações e a tendência de cair em narrativas, sejam elas quais forem, o que causa o famoso efeito torcida organizada. A situação na Ucrânia é complexa, e a guerra não começou efetivamente semana passada, mas sim com anos e anos de tensões e interesses de ambos os lados. Então, acreditar que um dos lados está certo incondicionalmente é tratar geopolítica com o maniqueísmo chinfrim que tratamos a política doméstica. Não existe bem e mal em geopolítica, mas sim interesses de nações em jogo. No caso específico, vemos dois projetos de poder, o ocidental e o russo, se chocando. Quem sofre? Óbvio, o povo ucraniano, que viu seu país no meio desses interesses conflituosos. Se o Ocidente é bonzinho e está defendendo a Ucrânia, devemos nos perguntar o seguinte: o que foi feito para evitar a guerra? Se o Ocidente é tão bonzinho assim, por que efetivamente não tentou evitar a guerra? Por que houve a entrega de armas nucleares por parte da Ucrânia na década de 90 e não houve hoje uma efetiva e massiva ajuda militar, quando a Ucrânia realmente estava precisando? Por que parece que o presidente Biden fez muito pouco para evitar a guerra e tentar a paz na região? O presidente Biden tem algum interesse neste conflito? Quer usar este conflito para destruir completamente a Rússia? É isso que devemos nos perguntar quando falamos do Ocidente nesta guerra. Por outro lado, para aqueles que querem insistir em defender a Rússia, eles devem se perguntar o seguinte: para que essa sanha em atacar um país soberano? Qualquer crise de segurança mereceria uma intervenção militar num país soberano, onde sua população civil vai sofrer deveras? A desculpa da desnazificação, que é uma das desculpas mais esfarrapadas no mundo, é suficiente para uma intervenção militar desse tamanho? E por que isso surgiu justamente agora? Porque se a gente for analisar, partidos criptonazistas, racistas, enfim, existem pela Europa inteira, e eles são obviamente minoria e em muitos países eles nem podem existir. E por que então essa intervenção na Ucrânia e essa preocupação surgiu agora em relação à Ucrânia? Isso parece mais uma desculpa esfarrapada para não perceber a monstruosa ação da Rússia. Mas não tem jeito, essa ação da Rússia é monstruosa. E também torna-se difícil defender a Rússia quando há um risco de ataque nuclear, muito incentivado pela própria Rússia. Percebemos então que ambos os lados queriam essa guerra, e eles têm os seus motivos para isso, por mais esdrúxulos que sejam. Claro, eu acredito que hajam interesses e motivos subterrâneos que nós não sabemos ao certo o que pode ser. Mas eu tenho um palpite. Tudo gira em termos econômicos. Pode ter certeza, há pessoas ganhando muito dinheiro com essa guerra, e essas pessoas não são o povo ucraniano. Porque lembremos o seguinte: antes da gente demonizar ou santificar qualquer um dos lados, o Ocidente viu os Estados Unidos invadir o Iraque, com toda a condescendência da mídia e da opinião pública. Os iraquianos também são gente, também perderam suas casas e também viram o país destruído e afundado numa guerra por 20 anos. A família Bush não foi para o Iraque por questões nobres como democracia, bem e a verdade, mas sim porque tinham interesses na indústria petroquímica. Então nós devemos entender que ambos os lados na guerra da Ucrânia têm interesses e estão usando a Ucrânia para satisfazê-los. Torcer para um dos lados é apoiar esses interesses e esses projetos de poder, sem nem mesmo saber direito quais eles são. Como eu disse, em geopolítica não existe bem ou mal.
mas sim existem interesses escusos e por vezes esdrúxulos.